Oi, pessoal! Hoje eu vou dar 5 dicas de série que todo estudante de direito deveria assistir e também qualquer pessoa que gosta dessa temática do mundo do direito, de filmes, séries de advogados e tribunal, também vai curtir essas séries. Mas primeiro, pessoal, é importante falar que essas 5 séries que eu vou indicar são séries americanas. E aí existem alguns aspectos que a gente precisa tomar cuidado enquanto juristas, né, brasileiros assistindo séries americanas para não entrar naquela ideia, principalmente quem tá começando na área do direito, né, se inspirar nessas séries e achar que funciona assim aqui no Brasil. Então, é importante a gente saber que cada estado ele tem o seu direito, certo? Então, cada estado tem autonomia para legislar, estabelecer as suas leis, a sua ordem jurídica, o seu poder judiciário, mas existem aquilo que a gente chama de famílias do direito, ou seja, países que têm um sistema jurídico muito parecido, tá? Então, existem algumas famílias do direito e aí alguns países eles vão se equiparar a uma ou outra família do direito. As duas grandes famílias do direito são a Civil Law, ou o direito da família romano-germânica, ou a Common Law, tá? E aí que vem a primeira diferença. O Brasil, ele pertence à família dos direitos da Civil Law ou do direito romano-germânico. E os Estados Unidos têm um direito pertencente à família da Common Law. Isso já faz com que esses sistemas sejam bastante distintos. Então, tem duas coisas que vocês vão observar nas séries americanas que são bastante diferentes aqui no Brasil. Primeiro, a questão do tribunal do júri e a questão dos precedentes. E aí, a questão do tribunal do júri, ela é bem importante, porque, pessoal, no sistema da Common Law, eles têm um sistema em que ele é baseado na força dos precedentes e um direito que vem de baixo, um direito em que ele é ditado pela sociedade. Então, na hora de decidir um caso, o papel do júri, que representa a sociedade, ele é bem importante e ele está presente em todas as áreas do direito, tá? Então é por isso que nas séries a gente sempre vê advogados falando sobre direito empresarial, direito trabalhista, perante um júri, tá? No Brasil, não. No Brasil, o tribunal do júri, ele só é utilizado para decidir casos que envolvam homicídio doloso contra a vida. Fora situações em que se enquadrem em homicídio doloso contra a vida, a gente não utiliza o tribunal do júri no Brasil, tá? Então esse é um primeiro aspecto bem importante. E na Common Law, como eu falei para vocês, eles utilizam esse sistema dos precedentes. Isso faz com que as decisões desses tribunais elas sejam muito importantes, de forma que elas sirvam de referência para as próximas decisões. Então, eles têm muito menos leis e o direito deles é muito mais baseado nessas decisões, nesses precedentes. Por isso que vocês escutam muito nessas séries eles fazerem referências ao caso fulano versus fulano. Inclusive tem um filme que se chama Kramer versus Kramer, porque os processos são identificados pelos nomes das partes e eles são utilizados como precedentes, né, para decidir os casos seguintes e verificar, por exemplo, se a sociedade ela vem mantendo o mesmo entendimento, né, porque os precedentes também eles podem ser modificados. Já o direito brasileiro, que pertence à família dos direitos romano-germânicos ou da Civil Law, ele é um direito muito mais baseado na lei, é um direito que vem de cima, é o direito de um Estado que pretende estabelecer uma moral na sociedade. Então a gente utiliza muito mais as leis, né, do que esse sistema dos precedentes, muito embora isso também tenha se modificado, os sistemas eles estejam mesclando e hoje a gente utilize muito essa questão de fazer referência às decisões judiciais, ainda é a lei que prevalece no nosso ordenamento jurídico como fonte principal do direito. Então isso faz com que também a forma como a gente defenda
né, uma pessoa num processo judicial seja diferente do sistema americano. Então são dois aspectos que eu acho que é interessante a gente mencionar e que são diferentes nos dois países e vai fazer com que a gente veja também essas séries de uma outra forma. A primeira série que eu vou indicar pra vocês é uma série que todo mundo que gosta de séries de advogados provavelmente já conhece, que é Suits. Essa série, ela basicamente se passa num escritório, numa grande firma de advocacia, e ela começa quando o personagem principal, um dos personagens principais, o Mike Ross, ele acaba indo parar sem querer numa seleção para advogados para trabalhar junto com o outro personagem principal, que é o advogado Harvey Specter. E aí, ele acaba passando nessa seleção, mesmo sem ter o diploma, né, sem ter se formado no curso de Direito, porque ele é muito inteligente e ele consegue decorar as leis e, na verdade, ele ganhava a vida fazendo provas por outras pessoas para que elas fossem aprovadas, então numa espécie de ordem que existe, né, na prova da OAB, como se fosse americana. Então ele acaba passando nessa seleção e indo trabalhar, então, com o Harvey Specter, que é o personagem principal, e aí se desenrola, né, toda a trama da história, e é interessante, é legal, porque basicamente todo episódio tem algum caso que acontece no escritório, que eles têm que defender e buscar a melhor defesa, e tem alguns personagens muito divertidos, como o Louis, que é um outro advogado que sempre tem inveja do Harvey Specter, que é o principal. Também a série ficou famosa porque a Meghan Markle, que faz o papel da Rachel, acabou casando com o príncipe Harry e hoje é a princesa da Inglaterra e acabou saindo da série. Mas é uma série bem interessante por isso, né? E ela tem 9 temporadas e agora acabou, não vai ter mais nenhuma temporada. No passado foi a última temporada, mas todas as temporadas elas estão no Netflix. A segunda série que eu quero indicar para vocês é How to Get Away with a Murder, ou Como Defender um Assassino. Essa série, ela é uma série que conta a história de uma professora de direito penal, a Annalise Keating, que seleciona, né, todo ano 5 alunos para trabalharem com ela numa espécie de estágio no escritório dela que atua nessa área penal. O que acontece é que, então, ela seleciona 5 estudantes de direito que acabam se envolvendo em toda uma trama que envolve assassinato e tentar se livrar desse assassinato. E por isso que o nome da série é Como Defender um Assassino, né? Como fazer com que esse assassino ele não seja, vamos dizer assim, descoberto ou venha a ser processado, julgado, ou como fazer a defesa desse assassino. E a série ela é muito boa, principalmente porque a atriz principal que faz a série é a Viola Davis, que é maravilhosa, inclusive ganhou o Emmy pela atuação dela nessa série. E conta também a rotina de uma advogada com os seus estagiários e com toda essa trama por trás de direito penal e mostrando como, na verdade, se pode utilizar de artimanhas para se livrar de uma condenação. Essa série, ela já tá na 5ª temporada, e ela tem no Netflix, só que até a 4ª temporada, a 5ª temporada, ela ainda não chegou no Brasil. A minha terceira dica de série, que na verdade é um documentário em forma de série, é Making a Murder. Na verdade, esse documentário ele é bem interessante porque ele conta a história do Steve Avery, e ele é uma pessoa que foi acusada de praticar um crime de agressão sexual e tentativa de homicídio e foi preso e passou muito tempo preso. Só que aí uma advogada resolveu pegar o caso dele e constatou que, na verdade, todo o processo ele tem questões controversas, provas que podem ter sido feitas de forma ilícita, não teve uma boa defesa, e ela vai buscar, então, tentar reverter essa condenação, mostrando todos os erros que foram ocorrendo durante o processo judicial que levaram ele a ser condenado
condenado e ele já cumpriu mais de 18 anos de prisão. Então é uma série bem importante também do aspecto do advogado, né, de buscar fazer essa linha cronológica e defender alguém que foi condenado injustamente por erro judiciário e muitas vezes também por uma defesa ineficiente e também por interesses que existem por trás. A série ela já tá na segunda temporada e é interessante também porque tem uma segunda temporada, apesar da primeira temporada mostrar, né, todo esse período, essa defesa e mostrar como ele conseguiu, então, se ser liberado da prisão e depois acaba voltando novamente para a prisão. Então, sem dar spoiler, mas a segunda temporada ela vai contar justamente essa volta, esse retorno dele à prisão. E falando sobre condenações injustas e falha do Poder Judiciário, a quarta dica é uma minissérie, na verdade, que se chama Olhos que Condenam. Essa série, então, conta a história de 5 meninos negros que estavam em um parque no momento em que ocorreu o assassinato de uma mulher, né, uma grande executiva de um banco. Ela estava correndo nesse parque à noite e aí ela é assassinada e ao mesmo tempo começa uma situação de vários meninos que estavam lá fazendo arruaça e tal, e aí a polícia chega e acaba prendendo esses 5 meninos negros que estão ali por acaso e acusando eles de terem matado aquela mulher. E aí nisso mostra uma série de falhas e de tentativas que são feitas pela própria polícia para incriminar esses 5 meninos, e a questão racial é um aspecto muito importante nessa série, é um tema bastante atual, né? A gente tá vendo todo esse movimento nos Estados Unidos sobre a questão racial, que lá é muito forte, aqui no Brasil também, então ele traz esse aspecto também da questão racial e do poder judiciário, né? Como ele age muitas vezes condenando ou visando condenar inocentes por falhas na justiça e também pelo próprio preconceito que existe. Então ela é uma série que coloca em xeque todo o sistema judicial americano. O papel da promotora também, ele é bastante forte, né, porque mostra como ela também estava comprometida em dar uma solução para o caso e não levou em consideração vários erros e ilegalidades que estavam sendo feitas, né, com relação a esses meninos, que inclusive eram menores de idade. E essa série ela tem no Netflix, ela tá no Netflix, e ela só tem uma temporada, porque na verdade ela é uma minissérie com 5 capítulos. E por fim, a minha quinta dica é uma série que ela é de direito, mas ela é uma comédia ao mesmo tempo, que é Drop Dead Diva, que conta a história, na verdade, da Debbie, que era uma modelo, né, meio fútil, e que ela acaba falecendo num acidente, vai pro céu, e no céu ela acaba voltando pra terra no corpo da Jane, que é uma advogada. E aí, a série ela é interessante porque ela fala do dia a dia dessa advogada, também mostra situações em que ela vai defender as pessoas no tribunal, casos e etc. Mas ela mostra também que, como a Jane, ela era uma pessoa que era mais acima do peso, que não estava tão confortável com a aparência dela, quando a Debbie volta, que ela era uma modelo com a autoestima lá em cima, ela incorpora os 2 elementos, que é a mente brilhante da advogada, que conhece muito, com a autoestima da outra. E isso faz com que ela se torne uma advogada ainda mais brilhante, consiga atuar de forma melhor e também que ela passe por situações bastante engraçadas. Então é uma série que é bem legal por isso. E porque também ela busca quebrar tabus, né, com relação à questão da beleza e da autoestima da mulher. Então é uma série bem legal, bem leve, por isso, né, e que junta essa temática do direito também e a atuação dela enquanto advogada num escritório de advocacia. Bem legal a série. Infelizmente ela foi retirada do Netflix, mas hoje ela está disponível para quem tiver no Globoplay.
tá? Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas 5 dicas de série, né, com essa temática do mundo jurídico, do direito, para quem é estudante de direito e também para quem gosta de séries com essa temática.